Isso tumultuou bastante o fluxo da marginal do Tietê. Para estar na pista lateral, entre as pontes Piquiri e Freguesia do Ó, o acesso tem que ser feito antes, na altura da ponte Comunidade Húngara, a ponte por onde passa a linha férrea. Todas as pistas agora da Tietê bem comprometidas nesse trecho inicial. O trecho que tem o bloqueio da pista lateral, mas que tem o desvio pela Rua Aquinos, na altura da ponte Freguesia, já funciona sem dificuldade. Americanas Empresas, o melhor parceiro para transformar seu negócio. Acesse americanas.com/empresas. No decorrer da nossa programação, as informações do trânsito em tempo real. Aqui, no 740M da Rádio Trianon. Esta é a Rádio Trianon. ZYK 650, Rádio Clube de Santo André, AM 740 kHz, e ZYK 655, Sociedade Rádio Universal, AM 810 kHz, Santos, pela internet, radiotrianon.com.br. Está no ar, Gente que Fala. O melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela Rádio Universal AM 810 de Santos e também pelas redes sociais. Imagens do Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube, para você acompanhar essa nossa jornada de hoje. Aquele convite diário para você curtir, comentar, compartilhar a nossa transmissão e participar também. O número do WhatsApp é o 973350038. 973350038. Eu sou o Mauro Friesman, 12:02 agora. Sextou, né, pessoal? E já virou tradição. Vocês sabem, mais uma edição do Gente que Fala, em parceria com a FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. Esse espaço aqui reservado sempre às sextas-feiras para a gente conhecer um pouco mais sobre o trabalho da segurança pública, sobre o trabalho desenvolvido pelos nossos policiais militares. E os convidados de hoje fazem parte do Comando de Policiamento Rodoviário. Eu apresento o Major Fernando Ferreira de Moraes, chefe interino do Estado-Maior do Comando de Policiamento Rodoviário. Major Fernando, nome de guerra, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Mauro. Tudo bem? Prazer estar aqui contigo, poder trazer alguns esclarecimentos a respeito da Polícia Militar Rodoviária do Estado de São Paulo, para que a população possa conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho. Obrigado pela presença aqui com a gente, por essa oportunidade para a gente prestar esse serviço para a nossa audiência, para a nossa população. Também com a gente nessa conversa, o tenente André Bellarmino, comandante do 2º Pelotão de Policiamento Rodoviário do Alto Tietê. Nome de guerra, tenente Bellarmino, tudo bem? Tenente, boa tarde. Boa tarde, Mauro. Satisfação estar participando com vocês aqui do programa e também é uma satisfação poder transmitir para a população um pouco do nosso trabalho. Nós já estivemos por diversas ocasiões com colegas de vocês aí do Comando de Policiamento Rodoviário para a gente conhecer todo o trabalho desenvolvido, a história e tudo mais, mas é sempre importante a gente voltar a falar sobre tudo isso e trazer para a nossa sociedade, para a nossa audiência, todas as informações sobre o comando aí. Vamos, então, aqui, 12:03 agora, é o nosso primeiro tema. Olha, o Comando de Policiamento Rodoviário da Polícia Militar de São Paulo foi criado há 74 anos, em janeiro de 1948, acabou de fazer aniversário, né? E é responsável por mais de 22 mil quilômetros de rodovias do estado de São Paulo, incluindo a implantação, em conjunto com outros órgãos, do Programa de Redução de Acidentes de Trânsito e Segurança Viária. Vamos, então, vamos começar pela história, né, minha gente, Major Fernando e Tenente Bellarmino. Major, como é que tudo isso foi disparado há 74 anos, em 1948, como é que surge o Comando de Policiamento Rodoviário? Bem, no dia 10 de janeiro de 1948, o então governador Adhemar de Barros, né,
ele criou a Polícia de Tráfego das Estradas, na ocasião interligada com o DR, então chamada Polícia Rodoviária do DR. Né? Na ocasião, o objetivo era prover segurança para a recém-inaugurada Via Anchieta, em razão de que representava um importante corredor de exportação, já naquela época. Na ocasião, éramos em 60 homens, entre integrantes do DR, Departamento de Estradas e Rodagens, e ex-combatentes da Força Expedicionária Brasileira, que haviam retornado recentemente do Teatro de Operações italiano, onde eles cuidavam de atividades relacionadas ao trânsito. Né? Esses 60 homens eram comandados pelo primeiro-tenente José de Pina Figueiredo, que era da Força Pública, né? E na ocasião, essa polícia ela passou a garantir a segurança de uma forma bastante importante e foi sendo ampliada com o passar do tempo, aumentando em 1949 para o destacamento Polícia de Rodoviária Jundiaí, para fazer a segurança na Via Anguera, inicialmente com 20 homens, né? Depois São Miguel Paulista, até Mogi das Cruzes, com 12 homens, e foi se ampliando, né? Com o tempo, em 1951, passou a integrar a Força Pública, por meio da Companhia de Policiamento Rodoviário. E em 63, houve a integração do efetivo com o DR, dentro já da Força Pública. Né? Os batalhões foram sendo criados com o decorrer do tempo. Em 1948, a criação do 1º Batalhão, com sede em São Bernardo do Campo. Em 1977, a criação do 2º Batalhão de Polícia Rodoviária, sediado em Bauru. Em 79, o 3º Batalhão em Araraquara. 2005, o 4º Batalhão em Jundiaí. 2008, o 5º Batalhão em Sorocaba. E 2020, o mais recente, o 6º Batalhão, com sede em Guarulhos. Então, ao longo do tempo, a Polícia Militar Rodoviária foi crescendo, ganhando proporção e cada vez mais importância dentro da atuação da malha rodoviária do estado de São Paulo. Hoje somos em 6 batalhões coordenados pelo Comando de Policiamento Rodoviário, né? Atualmente comandado pelo senhor Coronel de Polícia Militar Lourival da Silva Júnior. Esses 6 batalhões são compostos por 23 companhias, que juntos somam 58 pelotões e disponibilizam ao longo da malha viária 105 bases operacionais de acesso ao público e também para pontos de fiscalização. Temos cerca de 3.500 policiais militares rodoviários distribuídos ao longo dessa malha viária, protegendo a sociedade. Tenente Bellarmino, até para a gente tentar fazer uma imagem, né, a respeito de tudo que o Major Fernando destacou da história do comando da polícia, de policiamento rodoviário de São Paulo, né? Faz muito tempo, né? Poucos veículos, era tudo muito inicial, poucas estradas, enfim, é difícil a gente imaginar como é que era o movimento nas estradas, o trânsito dos veículos. Você consegue contar alguma coisa para a gente aí pela história que vocês conhecem? Então, naquela época já se identificou a necessidade de ser criado um corpo especial para cuidar do tráfego, né? Então, naquela época já se sofriam com problemas de tráfego, com acidentalidade, enfim, a frota em que pese. Não há nem como comparar em questão de número com a frota de veículos que temos hoje, mas naquela época, com a quantidade de estradas, né, principalmente as estradas que cortavam o estado, já se identificou essa necessidade. Então, foi criado, como o Major bem exemplificou aí, o Corpo de Policiamento Rodoviário, atrelado ao DR, e com o passar do tempo, com a evolução, né, da própria sociedade e dos próprios meios de transporte, as interligações, a cada ano, o policiamento rodoviário e a Polícia Militar vem se inovando e tentando utilizar dos meios que estão disponíveis, tecnológicos principalmente, para a gente poder dar conta de toda essa demanda do Estado e manter os níveis de segurança nas estradas. Agora, eu destaquei aqui na nossa nota de abertura, são 22 mil quilômetros de rodovias em todo o estado. É difícil também imaginar que quantidade é essa de estrada pela frente, 22 mil quilômetros, não é, Major? Em 645 municípios
de todo o Estado, né? Exatamente. A Polícia Militar Rodoviária, ela faz parte da Polícia Militar, né? Inicialmente, esqueci de falar essa observação importante. Estamos em todos os municípios do Estado de São Paulo, né? E por onde se anda para chegar de um município a outro, as rodovias interligam. Então, a importância do policiamento rodoviário, não apenas na questão do fluxo de veículos para garantir a fluidez viária e a segurança dos usuários para que não incorram em acidentes, mas também o combate criminal, né? Então, a Polícia Militar Rodoviária ela vem atuando ano a ano com esse objetivo. A frota, com o passar do tempo, como o Berlamino muito bem disse, ela mudou bastante, ela evoluiu, ganhou mais tecnologia e aumentou muito, né? Com isso, a velocidade dos veículos aumentou, a quantidade de veículos imensamente, não se compara, não tem nenhuma comparação. No entanto, a criminalidade também passou a atuar, né? Tanto em questões de roubo de carga, furto de carga, tráfico de entorpecentes, né? Em algumas localidades onde há fluxo de veículos maior e a parada no trânsito, alguns crimes de oportunidade. E a Polícia Militar Rodoviária vem atuando constantemente, diariamente, no combate a esses crimes e também protegendo a sociedade com relação aos acidentes. Tenente Bellarmino, conforme destacou o Major Fernando, pois é, a gente, quando pensa em comando de policiamento rodoviário, a gente pensa no policial rodoviário cuidando do trânsito nas estradas, do trânsito nas rodovias. Em primeiro lugar, como destacou o Major, o comando pertence à Polícia Militar, ou seja, o primeiro ponto é o combate à criminalidade, não é verdade? E, então, o trânsito, o combate à criminalidade, e muitas estradas cortam cidades e as pessoas circulam também a pé, os pedestres se utilizam também dessas estradas para poder fazer as suas movimentações por passarelas, enfim. Também tem esse olhar sobre o pedestre que circula, né? Sim, a função do policiamento rodoviário é cuidar de toda a segurança da rodovia. Então, todos os integrantes da rodovia são de interesse do policiamento rodoviário e que seja mantida a segurança, tanto veículos quanto pedestres. E, como o Major bem disse, nosso foco também, da mesma forma que temos a função de manter a rodovia segura, prevenir os acidentes, preservar vidas, que é o principal objetivo da Polícia Militar em geral, mas também temos preocupação com a criminalidade. Grandes rodovias cortam grandes centros de concentração de pessoas. Um exemplo que eu posso passar aqui é a rodovia Ayrton Senna, né, que faz parte do batalhão que eu atuo, né, é uma das maiores rodovias do país, né, e temos um fluxo imenso de veículos, temos comunidades, né, às margens da rodovia. A rodovia é um dos principais acessos para a área central de São Paulo. Então, a criminalidade, ela enxerga oportunidades em todos os lugares onde tem pessoas. E é um lugar onde tem muitas pessoas, é uma rodovia grande, como o caso da Ayrton Senna. Então, há sim oportunismo dos criminosos e a gente, constantemente, né, com o nosso trabalho, com a nossa presença, a gente vem diminuindo os índices de criminalidade das rodovias do Estado. Major Fernando, o que a gente pode entender, qual é o critério para a gente entender uma rodovia segura, do ponto de vista do usuário que está lá dirigindo o seu veículo? Você pode estar numa rodovia de altíssima velocidade, bem sinalizada, bem conservada, enfim. E você pode estar numa vicinal, numa secundária, e que não tem todo aquele tratamento que tem uma rodovia principal. Qual que é a mais segura? As rodovias, de uma forma geral, elas apresentam uma boa segurança. O sistema de engenharia, atualmente, ele é bem evoluído e tem construído rodovias bem pavimentadas. Eventualmente, em decorrência de chuvas, veículos pesados, elas acabam sendo danificadas e ocorrem os recapeamentos. Nós podemos dizer que a maior parte dos acidentes é ocasionada, na verdade, por falha humana. Então, nós temos 3 fatores que ocasionam acidente: falha no veículo, falha na via e falha humana. Nós podemos dizer aí que a falha no veículo e a falha de rodovia, elas não chegam a 1%. A imensa maioria decorre de falha humana, seja ela uma imperícia, uma imprudência ou algo do gênero.
normalmente envolvendo alguma infração cometida, tal como um excesso de velocidade, uma falta de atenção, a ingestão de bebida alcoólica. São inúmeras infrações de trânsito enumeradas no Código, no CTB, no Código de Trânsito Brasileiro, que colocam em risco a vida do usuário. Então, o usuário, quando ele vai transitar numa via, se ele percebe que aquela via, muitas vezes, óbvio, nós temos rodovias que são muito mais seguras do que outras, mas as menos seguras já oferecem a segurança necessária para o tráfego. Se o usuário ele tiver noção, conscientização de que uma rodovia não é tão perfeita quanto uma outra que ele já transitou anteriormente, ele reduz a sua velocidade, fica um pouco mais atento, ele toma certas cautelas, e a partir daí ele evita se envolver em acidente. Isso que é importante. É a direção defensiva. Exatamente, ele identificar fatores de risco que possam existir, mas também adequar a condição de dirigibilidade dele às condições da via, às condições climáticas, a determinados locais da via, curva, aclive, declive, né? Pode ocorrer de estar tempo chuvoso, também tem a questão da neblina, período noturno. Tudo isso deve ser levado em consideração pelo usuário na hora de dirigir o seu veículo. Tenente Bellarmino, se a principal causa, ou uma das principais causas dos acidentes nas estradas tem a ver com a imperícia, com falhas humanas, o que a gente pode dizer a respeito da educação do motorista brasileiro, ou pelo menos, né, a educação do motorista que circula pelas estradas de São Paulo, que são as estradas que vocês cuidam? Estamos deixando a desejar nisso? Bom, uma das maneiras mais claras de resolver isso seria com a conscientização, né? O usuário da rodovia, o motorista, ele se conscientizar que ele deve respeitar as leis de trânsito, ele deve dirigir com cautela, que ele deve verificar as condições físicas dele, não só com questão de bebida, que isso já é parte de infração de trânsito, até de crime, mas as condições físicas de dirigibilidade mesmo, de cansaço, de sono, né? Porque ocorrem acidentes também por esses motivos, por o motorista estar cansado na direção, por ele pegar o volante com sono, né? Então, às vezes, ele quer adiantar uma viagem, acaba atrasando mais, acaba causando um problema muito maior para ele e para outras pessoas, que coloca em risco também a vida de outras pessoas. Por parte da polícia militar, por parte do policiamento rodoviário, como que nós podemos interferir nesse fator humano? Esse fator humano com campanhas que nós desenvolvemos sempre, né, em parcerias com o DR, com as concessionárias que administram algumas rodovias do Estado, para conscientizar o usuário da rodovia que ele deve respeitar as leis, que ele deve dirigir com consciência. Então, dessa maneira que a gente trabalha para interferir nesses fatores que é muito difícil para a gente interferir neles, né? E com a fiscalização também, né? A fiscalização, ela é um meio também de educar o condutor do veículo, né? Nosso principal objetivo com a fiscalização de trânsito é manter a rodovia segura. Major Fernando e Tenente Bellarmino, vamos entender um pouquinho as atribuições de vocês, as funções de cada um dentro desse trabalho de colocar, digamos, ordem na casa, né, nas nossas rodovias. Major Fernando, como é que você chega na Polícia Militar? Sempre oficial? Você foi praça? Já sempre no Comando de Policiamento Rodoviário ou já passou por outros setores da PM? Eu ingressei na Polícia Militar do Estado de São Paulo por meio da Academia de Polícia Militar do Barro Branco, em 1997, 24 de fevereiro. Vou completar aí agora 25 anos de Polícia Militar. Parabéns. Sempre foi um sonho, obrigado. Sempre foi um sonho. Meu pai trabalhou na Polícia Militar Rodoviária também, durante 26 anos na carreira dele, né? Eu sempre estive ao lado dele, acompanhando, cresci ao lado dele, vendo o trabalho daqueles policiais militares rodoviários, conhecendo os seus valores relacionados à honra, a sempre auxiliar as pessoas, ao combate ao crime. Em 97, eu realizei esse sonho, entrei pela Polícia Militar Barro Branco. Depois de formado, eu trabalhei na Força Tática, em Carapicuíba,
durante algum tempo, 33º Batalhão, e fui então para Presidente Prudente, já no policiamento rodoviário, onde eu trabalhei por 3 anos comandando o pelotão, como tenente. Depois desse período, eu fiquei 13 anos em Bauru, na sede do 2º Batalhão de Polícia Rodoviária, onde eu exerci a atividade que nós chamamos de Polícia Judiciária Militar e Disciplina, que as pessoas conhecem muitas vezes como corregedoria, né? Então, eu cuidava da parte de processos e procedimentos internos da Polícia Militar Rodoviária. E agora, com a minha promoção a major, que foi em dezembro, no objetivo de alçar novos voos, conhecer novas funções, eu fui convidado para trabalhar no comando de policiamento rodoviário aqui em São Paulo. Então, eu vim para cá para exercer a função de chefe da divisão operacional, que cuida de toda a operacionalidade dentro do estado de São Paulo. E na vacância do cargo do chefe de Estado-Maior, agora estou na função interina de chefe de Estado-Maior. É uma função bastante complexa, né? Cheguei aqui em meados de setembro, um pouco antes da promoção. E dia a dia a gente aprende, né? Como a gente aprende com o Bellarmino e outros oficiais aí que nos trazem muita capacitação. Major, qual que é a sua idade? Eu tenho 42 anos. 42. Não sei se cabe a pergunta. Vamos lá. Você foi influenciado pelo guarda Luizinho? Você sabe quem é o guarda Luizinho? É do seu tempo? Ouviu falar? Talvez pelo seu pai, né? Eu conheci. Não era um policial rodoviário, era um guarda de trânsito que atuava aqui no centro da capital, ali na região da Xavier de Toledo, ali em frente ao Teatro Municipal, né? O antigo mapping, né? Isso. O extinto mapping. Como criança e jovem, eu não o conhecia. Eu o conhecia sob da pessoa depois de entrar na Polícia Militar de São Paulo. Sem dúvida, meu grande influenciador, meu grande herói foi meu pai. O conhecido seu sub, ele era subtenente Ferraz, lá na sede do 2º Batalhão de Polícia Rodoviária, e por ocasião da passagem para a inatividade, como veterano, ele foi promovido ao posto imediato de 2º tenente. Tenente Bellarmino, o guarda Luizinho não é do seu tempo. Não, eu já ouvi falar, mas não tive oportunidade, mas já ouvi falar dele. Não, eu toquei no assunto porque ele tinha todo um jeito especial de lidar com o trânsito no dia a dia, na interação com os motoristas, com os pedestres no centro da capital, e era tudo muito divertido. Eu era criança na época, né? Então eu me lembro disso e era tudo muito divertido. E hoje acho que talvez as pessoas olhem para o policial militar rodoviário e falem: lá vem lá, o cara vai querer me multar, vai ver o pneu do meu carro, vai ver se está tudo funcionando, lâmpada queimada. Não é? Acho que tem um pouco disso, né? Como é que a sociedade olha o policial militar? É o cara que vai lá dar multa, vai lá perturbar? É isso que acontece, não? Isso, olha, isso é um fato, sim, mas eu pela minha própria experiência aqui no policiamento rodoviário, eu tenho visto isso mudar bastante no decorrer dos anos, principalmente pela proximidade que a gente tem feito com a população, né? Pelos programas que a gente desenvolve, por um programa muito interessante que a Polícia Rodoviária desenvolve, que é a rodovia SP Mirim, né? Onde policiais vão até escolas e montam um cenário de trânsito para que as crianças possam percorrer ali e já identificar as regras de trânsito, né? Então, é um trabalho lúdico, né? Os policiais fazem, assim como a Polícia Militar faz com o PROERD, né? Com a prevenção de drogas com as crianças em escola. O policiamento rodoviário também tem esse programa da SP-Mirim para já conscientizar, né? O cidadão desde o comecinho, desde o início da vida civil dele, para ele já entender a importância que é respeitar e manter a segurança no trânsito. E não só isso, mas outras campanhas também. A gente tem uma campanha aqui em parceria com a concessionária que administra a Ayrton Senna, né, que se chama Pit Stop Legal, né? Então, nesse Pit Stop Legal, qual que é o foco? A gente para motociclistas, né? Assim, para os motociclistas, quando ele vê o policial, ele fala: poxa, eu vou ser fiscalizado. Aí, de repente, chega, oferece a instalação de uma antena corta-fio na moto dele, entrega uns banners, uns flyers de conscientização,
né? Entrega um colete refletivo, caso ele for andar na rodovia, para ele poder utilizar, e tudo ok, o motociclista é liberado, se não há nenhuma infração aparente ali identificada, e acaba até que surpreendendo, né? Já recebemos até elogios, motociclistas já fizeram vídeos e postaram em redes sociais, né? Falando, olha, tive uma surpresa, fui parado na Polícia Militar, né? A Polícia Rodoviária me ofereceu uma antena quarta-fio aqui para instalar e não me fiscalizou. Então, que o foco não era esse. O foco era a aproximação e manutenção da segurança, né? do motociclista. Então, assim, eu tenho visto isso constantemente acontecer no policiamento rodoviário e na Polícia Militar em geral também. Então, essa imagem, aos poucos, está sendo desconstruída de policial que quer apenas ali fiscalizar e vai acabar, né, como dizem, entre aspas, atrasando a vida das pessoas. Mauro, você mencionou aí o guarda-luzinho, né? Sem dúvida, ele é um ícone dentro do policiamento de trânsito urbano, né? Sim, Mas sim. no policiamento rodoviário, nós temos o nosso ícone também, importante lembrar isso aí, o vigilante rodoviário. Vigilante rodoviário. Foi feito um seriado aí na década de 60, né? Anos 61, 62. Exatamente. Na época aí o inspetor Carlos, né? Seu fiel cão lobo, né? Que andavam aí naquela motocicleta Harley Davidson com esse cachambó, né? Sem dúvida, ele foi muito marcante para toda a sociedade, né? Não só no Brasil, né? Em toda a América Latina foi transmitido esse seriado e se tornou um herói nacional, né? Ele se tornou um herói nacional. Foi transmitido na Rede Tupi, Canal 4, na época, né? Teve, à época, o maior índice de audiência, né? na ocasião. E, posteriormente, o inspetor Carlos, né? Então, ele ingressou na Polícia Militar do Estado de São Paulo e trabalhou durante bastante tempo no policiamento rodoviário. Ele aposentou aqui como tenente-coronel. Então, para a gente aí um ícone importantíssimo para a gente dentro do policiamento rodoviário. Até hoje, nos nossos eventos, ele comparece, né, para brilhantar os nossos eventos, demonstrar a história do policiamento rodoviário, até porque muito do que era transmitido naqueles seriados, né, do combate ao crime, da cortesia com o usuário da rodovia, da proteção do cidadão com relação à fiscalização de trânsito, tudo isso nós cultivamos até hoje, são valores importantíssimos. Pois é, já que a gente mexeu nesse baú, Major Fernando, tem que lembrar também dos chips, né? O Eric Estrada, que fazia o guarda Poncherello, né? Não sei se eu fui muito a fundo agora nessa conversa. Inclusive, nós recebemos a visita desse ator aí alguns anos atrás. O Eric Estrada, sim. Visitou a sede do Comando de Policiamento Rodoviário. Então, é muito. E ele, o ator, um predestinado, né? Porque Eric Estrada, né? Quer dizer, com esse nome para ser... Justamente, para ser policial rodoviário. Um predestinado. Então, já que a gente... Bom, vocês no dia a dia devem ouvir muitas dessas histórias, né? Como é que... Aliás, eu não te perguntei, né, o tenente, perguntei só para o major. A sua história na Polícia Militar, como é que você escolhe o comando de policiamento rodoviário? Você já chegou oficial, foi praça? Como é que é a sua história na PM? A minha história na PM iniciou em 2003, né? Eu tinha 19 anos na época. Eu ingressei na Escola de Soldados, né, em Pirituba, né? Escola Superior de Soldados. Então, me formei soldado em 2004, né? Tinha 20 anos na época. E fui designado para servir na região do Alto Tietê mesmo, né? No 32º Batalhão, que fica na cidade de Suzano. Né? Depois de lá, eu fui servi no Batalhão de Mogi das Cruzes, que é o 17º Batalhão, e servi também no controle da Polícia Militar, que é o conhecido COPOM, né? O controlador de rádio, por quase 5 anos, né? E então eu fiz o concurso da Academia do Barro Branco e ingressei na Academia do Barro Branco em 2012, né? E me formei aspirante em 2014, fui designado para ser comando de força de patrulha, né? É o comandante do policiamento, né, urbano na cidade de Taubaté e nas cidades adjacentes. Depois de lá, eu consegui retornar para próximo da onde eu resido. Eu retornei, né, inclusive, para o 32º Batalhão, onde eu já tinha servido como soldado e como cabo. E também exerci a função de comandante de força de patrulhamento.
patrulhamento urbano. E em 2018, eu fui convidado para fazer parte do policiamento rodoviário, né? Fui convidado pelo comandante do 1º Batalhão de Policiamento Rodoviário, na época o coronel agora já da reserva, o coronel Alexandre, né? Fui convidado e aceitei o desafio e já me foi designado a área onde eu atuo hoje. Então, desde 2018, eu atuo aqui na sede que fica em Mogi das Cruzes, responsável pelo 2º Pelotão de Policiamento Rodoviário aqui da região do Alto Tietê. Então, aprendi muito nesse tempo que eu tenho servido aqui no policiamento rodoviário. Abracei o policiamento rodoviário, assim como eu já tinha abraçado a polícia militar, e isso hoje faz parte do meu dia a dia, da minha vida e dos meus familiares também. A gente falando, né, instantes atrás sobre a qualidade das estradas, quer dizer, você tem uma experiência diferente aí, né, porque você lida num dos pontos aí mais desafiadores, né, que é a descida da serra por Mogi até Bertioga, né, que não é notadamente uma estrada complicada, enfim, né, e como é que é o dia a dia nessa atuação, nessa ação aí, tenente? Nós não temos todos os recursos, né, tecnológicos e de engenharia que uma grande rodovia em área concessionária tem, né? Nós temos uma rodovia que é a principal ligação com o litoral do estado aqui, né? Recebemos fluxo de veículos de São Paulo todo, né? Em feriados, principalmente quando aqueles prolongados, né? Então nós temos uma rodovia de pista simples, né? Uma rodovia que se a gente não, como a gente tinha falado lá sobre o fator humano, se a gente não contar com o fator humano de conscientização aqui, fatalmente o risco de acidentes vai ser maior, né? Então a gente constantemente precisa manter a fiscalização e o policiamento nessa área, principalmente na descida de serra, principalmente nos momentos onde a rodovia está mais propícia a que ocorram acidentes, que é situações adversas da própria natureza mesmo, chuva, né, neblina, que a gente enfrenta isso aqui também, e o próprio acúmulo de veículos em momentos em que o cidadão ele quer aproveitar o tempo livre no litoral. Então, aquelas impaciências, porque é óbvio que uma viagem um dia comum vai ser bem mais rápida que uma viagem um dia em que todo mundo quer acessar o litoral. Então, aqui o policiamento rodoviário é atuante constantemente aqui, não só nesses dias, mas em outros dias também, porque temos fluxo de caminhões e o início, principalmente o início aqui da Mogi Bertioga, que é a SP-098, ela é muito urbanizada. Então nós temos moradores locais aqui da cidade de Mogi das Cruzes que moram às margens da rodovia, nós temos sitiantes, então nós temos um fluxo intenso no início da Mogi Bertioga, que é feito por moradores aqui da região, né? E isso também em momentos aí de feriados prolongados, momentos que as pessoas querem acessar o litoral, também acaba interferindo no dia a dia dos moradores aqui. Então, essa atenção também tem que ser dada, né? Essa atenção principalmente com ciclistas e pedestres, né? Nós temos, inclusive, né, escolas, igrejas, todas as margens da rodovia. Travessia constante de pedestres. Então, nós não podemos descansar um minuto aqui para manter essa rodovia segura. Faltando 27 minutos para 1h da tarde, programa Gente que Fala, edição de sexta-feira, em parceria com a FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. Hoje, a gente conhecendo o trabalho realizado pelo Comando de Policiamento Rodoviário. Um intervalo rapidinho, bem breve, a mensagem do nosso apoiador e a gente volta já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis.
porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. De volta com o programa Gente que Fala, edição de sexta-feira, em parceria com a FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. Faltando 26 minutos para 13h, nossa conversa hoje a respeito sobre o Comando de Policiamento Rodoviário da Polícia Militar Paulista, com o Major Fernando, ele é chefe interino do Estado-Maior do Comando de Policiamento Rodoviário, e também com o Tenente Belarmino, comandante do 2º Pelotão de Policiamento Rodoviário do Alto Tietê, que fica em Mogi das Cruzes. Major Fernando, vamos falar sobre tecnologia. O que a gente tem de última novidade na Polícia Militar para esse trabalho aí do gerenciamento do trânsito nas rodovias, auto de infração eletrônico, recolhimento de documentos e veículos, os medidores de velocidade de última geração e por aí vai. O que a gente pode destacar? Bem, nós tivemos uma evolução considerável desde o início das nossas atividades do policiamento rodoviário. Era bastante conhecido aquele talão de multas do policial, naquele bloco de papel, em que ele fazia ali o seu auto de infração, que era convertido em multa posteriormente, de forma manuscrita. Hoje em dia, foram todos substituídos esses talões, tanto de multa quanto de recolhimento de veículo e também de recolhimento de documento, por tablets. Nós utilizamos um sistema de auto de infração eletrônico. Isso permite que o policial militar ele possa preencher muito mais rapidamente. Foram várias gerações. O primeiro, a auto de infração eletrônico, foi testado em 2016 dentro do policiamento rodoviário. De lá para cá, ele foi evoluindo também, de forma que, atualmente, o próprio talão, ele puxa dados no sistema. Então, por exemplo, o policial digita uma placa, o próprio sistema complementa com os dados do veículo necessários, que são os requisitos para a elaboração da auto-infração, quais serão chassi, modelo, cor do veículo. A mesma coisa acontece com o seu condutor, coloca o número da CNH do condutor, já puxa o nome completo, os demais dados necessários à elaboração da auto-infração. Tudo isso auxilia bastante no serviço do policial. Evita que sejam ocorridos erros durante a elaboração da auto-infração e agiliza bastante, o que representa para o usuário um melhor atendimento também, um atendimento mais célere, mais atencioso, e assim o policial ele pode ficar mais tempo em efetiva fiscalização, mais tempo de forma ostensiva, ou seja, ele pode gerar maior segurança para a sociedade. O auto de infração eletrônico é apenas uma das medidas. Nós temos atualmente também os radares. Para quem é mais antigo de rodovia, vai lembrar que antigamente nós usávamos os cronômetros, Então, verdade. O policial, ele... Esse é antigo, Esse é da época do meu pai. Muito antigo. Como que eles fiscalizavam na época? Eles definiam um ponto de rodovia, e um ponto inicial e um ponto final. Calculava o tempo ali do... Exatamente. Impressionante. Ele acionava o cronômetro, via o tempo que dava e tinha a tabela já calculada dentro daquela distância. Dependendo de o tempo que levasse, calculava a velocidade daquele veículo naquele trânsito. Na verdade, se tratava de uma velocidade média, Hoje nós calculamos, extraímos a velocidade instantânea do veículo. Com os radares, da mesma forma que o auto de infração eletrônico, também teve uma evolução. Inicialmente, os radares, eles simplesmente captavam a velocidade e nos retornavam com a velocidade. E aí era feito o auto de infração. No início, no bloco de papel. Depois, no talão de multas, no auto de infração eletrônico. Atualmente, os radares, eles já captam a velocidade e eles mesmos produzem o auto de infração, sem a participação do policial. O policial simplesmente opera o radar capta a velocidade. Essa velocidade, se estiver acima da máxima permitida para a via, ele já é convertido, já é elaborado auto de infração. Quando o policial vai encerrar o seu turno de serviço, ele faz o upload desses autos de infração, e o DR recebe e converte em multa. Então, todo o sistema já é feito automaticamente, sem intervenção do policial. A única atuação do policial é operar o radar nos pontos de fiscalização. Nós temos também os etilômetros. Esse é um equipamento importantíssimo,
há uma expectativa de que a maior parte dos acidentes, especialmente aqueles com vítimas, os condutores envolvidos estejam sob efeito de álcool, né? Especialmente nos períodos de feriado, e aí ficou alerta, né? Especialmente no carnaval, né? Culturalmente há um consumo maior de bebidas alcoólicas nesse período carnavalesco, né? Então é importante sempre observar, né? Que álcool e direção não combinam, né? Jamais se deve dirigir depois de ingerir bebida alcoólica. Os etilômetros ativos, eles são operados através de um sopro. Então, ele capta o ar que é expelido dos pulmões do condutor, e aí ele calcula se tem álcool e se tem qual a proporção de álcool em relação ao ar que foi expelido, né? Esse etilômetro, constatando a ingestão de álcool, ele vai gerar a infração de trânsito. Nesse caso, o policial elabora por intermédio do auto de infração eletrônico. Porém, temos também o etilômetro seletivo, que é de grande ajuda para o policial militar rodoviário. Nós temos as operações de direção segura, chamadas ODS, né, que tem por objetivo coibir o consumo de álcool. Então, em determinadas datas, que já sabemos que é comum o consumo de álcool, normalmente sexta de noite, sábado de noite, em determinadas localidades, próximos de locais que têm vários bares, condomínios de chácaras, balneários, acesso ao litoral, coisas do gênero, são realizadas as operações. E para agilizar o trabalho do policial, é utilizado o etilômetro seletivo. Qual a função desse etilômetro? O próprio nome já diz, é selecionar o condutor que vai ser fiscalizado. Então, ele identifica se existe álcool no ar. Nesse caso, não há contato bucal do condutor do veículo com o equipamento. Ele simplesmente sopra à distância, e se for constatado que há álcool naquele ar, o condutor é convidado, ou melhor, ele é abordado, né? E é feita uma fiscalização mais profunda nele, e normalmente é sempre oferecido o teste de etilômetro ativo para ele, para verificar, confirmar se está sob efeito de álcool ou não. Porém, esse etilômetro seletivo, ele não gera auto de infração. O objetivo dele é simplesmente a seleção do condutor. Tenente Bellarmino, Posso só pegar um gancho nessa fala do Major sobre o etilômetro seletivo, só para quem está nos assistindo compreender melhor. Inclusive, a introdução desse aparelho aí, que nos ajuda muito aí, iniciou aí com uma parceria que a gente fez aqui, na época ainda 1º Batalhão. Eu fiz um contato com a Polícia Rodoviária Federal e consegui um empréstimo desse aparelho, que é o que a gente utiliza hoje, deles, para a gente fazer um teste. E depois desse teste, né, o 1º Batalhão adquiriu esses equipamentos e depois se alastrou agora, e nós utilizamos eles constantemente. Esse aparelho, ele funciona como o Major bem disse, para selecionar, e ele é bem mais rápido. Então, em situações aí de grande fluxo de veículos, como Carnaval, aí, que o Major me contou muito bem, e outros feriados prolongados, como que a gente vai fazer para fiscalizar o maior número de condutores possíveis? Esse aparelho, ele simplesmente, quando você assopra ele acende verde ou vermelho. Ele acendeu verde, quer dizer que não tem presença de álcool naquele sopro daquele condutor. Ele acendeu vermelho, ele identificou, tem presença de álcool. Então, aí sim, ele é retirado do fluxo e daí é convidado a fazer o teste no aparelho regular que é aferido pelo INEP, né? Então, aí sim vai ser gerado a autuação, e se ele se recusar também, há consequências, né, que são as mesmas aí para quem dirige alcoolizado identificado. Então, esse aparelho, assim, ele inovou e ampliou, e, assim, sobremaneira, a capacidade de fiscalização e a capacidade de diminuição do motorista que dirige sob influência de álcool aqui no estado de São Paulo. Tenente Bellarmino, o Major Fernando ele também mexeu ali no baú, né, quando ele explicou antigamente como era feita a aferição da velocidade nas estradas, né? E o policial ficava com o cronômetro, era feita a medição, né, do tempo que se percorria de um trecho ao outro, e aí se calculava a velocidade
conforme as tabelas que existiam ali, né? Hoje, os equipamentos permitem aquela aferição instantânea, naquele momento em que o veículo passa, e ali é registrada aquela velocidade. Agora, por mais que estejamos avançados aí nessa tecnologia, a gente sabe que tem muita coisa ainda muito mais evoluída pelas estradas dos países desenvolvidos mundo afora. Qual é a possibilidade de a gente ter rodovias inteligentes? Porque as rodovias inteligentes fazem aquele papel do cronômetro. Mede-se o tempo percorrido por um determinado veículo entre um ponto e outro, e ali se sabe se ele ultrapassou a velocidade ou não. Então, não é uma questão de aferir ali, naquele ponto, se ele está em alta velocidade. E esse tipo de sistema permite que as pessoas mantenham a velocidade durante todo o trajeto da estrada, e não só diminuir no momento em que aparece um radar. Já existem alguns equipamentos em testes aqui no Brasil, em São Paulo também, que são os radares inteligentes, que eles fazem uma média de velocidade entre um ponto e outro, né? Que é bem parecido com o que o cronômetro fazia, mas só que isso agora de maneira, né, com utilização de inteligência artificial, de inteligência mecânica, enfim, ele vai medir a velocidade de um trecho ao outro, né? Então, aquele macete, né, que alguns condutores acabam utilizando, de frear o veículo assim que chega próximo do radar fixo, né, e depois que passa pelo radar aumentar a velocidade de novo. Então, quer dizer, aquele radar fixo, né, teoricamente, ele está mantendo a segurança só no raio de visão que ele está fixado, né, porque depois que passa da onde o radar tem a captação, o motorista ele acaba aumentando a velocidade de novo. Então, a colocação desses tipos de radares já estão em testes, né? Acredito que vão ser implantados e vão resolver esse problema, porque se o motorista parar o veículo e ele acelerar de novo, o próximo radar já vai medir esse tempo de resposta e vai ser feita a autuação também. Importante observar, Fernando, que já temos rodovias inteligentes em outros níveis, né? De sistemáticas. A fiscalização por velocidade média ela ainda não é regulamentada, por isso ainda estão em testes para verificar possíveis propostas, projetos de alteração legislativa nesse sentido. Mas temos rodovias inteligentes que hoje nós temos o acesso, o pedido de socorro junto às concessionárias por intermédio de Wi-Fi, nós temos o monitoramento constante de veículos na rodovia, veículos que quando param, a concessionária já é notificada de imediato, e vários outros fatores, além dos pontos de apoio das concessionárias, a DR, policiamento rodoviário, que permitem uma atenção ao usuário. Gradativamente vai havendo uma evolução, né? E hoje nós já temos essa evolução. Com relação à fiscalização de velocidade média, obviamente, ela vai ficar atrelada a alças de acesso, entrada e saída da rodovia, né? Então, elas serão colocadas dentro desses pontos quando forem regulamentadas. E, com certeza, como o tenente Berlamino muito bem disse, vai ser um ganho muito grande para a segurança. Vai evitar que o usuário adote essa sistemática de reduzir a velocidade próxima ao radar fixo e depois aumentar a velocidade novamente. Então, ele sabe que naquele trecho de 5, 10, 15 quilômetros, em que vai se calcular a velocidade média, ele não vai ter outro procedimento, senão dirigir dentro da velocidade máxima permitida para a via. Minha gente, 12 minutos para 1h, temos perguntas aqui da nossa audiência, então vamos a elas. O seu Jaime, do Jardim Bonfilholi, sempre com a gente. Muito obrigado, seu Jaime, mais uma vez pela participação. Tenente Bellarmino, o seu Jaime quer saber qual é o tipo atual de moto utilizada pela Polícia Rodoviária de São Paulo. Hoje existem outros, não existe um tipo só, né? Um modelo só de moto, né? O 6º Batalhão, que é onde eu atuo, utiliza a Yamaha 750. Então, as motos que são utilizadas na rodovia Ayrton Senna e principalmente na Mogi Bertioga, SP098, são Yamaha 750. Sim. Essas motocicletas, elas precisam sempre ter uma alta cilindrada, né? Em razão da segurança na rodovia.
Uma motocicleta de baixa cilindrada, obviamente, ela muitas vezes não vai ter a segurança que o policial precisa para transitar na velocidade do fluxo da rodovia. E a marca, modelo, elas variam conforme o batalhão. Atualmente, por intermédio das concessionárias, que são cerca de 20 atualmente dentro de todo o estado de São Paulo, são adquiridas essas motocicletas. E cada batalhão adquire de acordo com a respectiva peculiaridade. Então, na região de São Paulo, nós temos alguns tipos de rodovia. No interior, nós temos outros tipos, com fluxo de veículos menor, maiores distâncias. Então, são sempre adequadas ao respectivo tipo de rodovias da região. Tenente Bellarmino, a pergunta aqui da Valéria Pinheiro, ela está com a gente no nosso canal no YouTube. Ela quer saber o seguinte, é uma dúvida recorrente aí de muita gente, viu? Como é que é o procedimento da polícia rodoviária, do policial rodoviário, né, quando o motorista alega que esqueceu a sua habilitação, sua carteira de motorista e também os documentos do veículo? A gente sabe que são documentos de porte obrigatório, mas hoje, com a tecnologia, a gente também entende que o policial militar, estando online, ele tem condição de verificar se aquele motorista é habilitado, as condições daquele carro em termos de licenciamento, pagamento das taxas, dos impostos. Então, o fato de o motorista não portar os documentos, mas estar com tudo regularizado, isso leva a multa? Aí eu acabo encaixando essa pergunta também aqui no que a Valéria perguntou. Certo. Mauro, com a nova alteração que houve no ano passado, o Código de Trânsito permitiu que o motorista, mesmo que não esteja portando esses documentos, mas que, no momento da fiscalização, for possível verificar um banco de dados digital que aquele veículo está em condições corretas de licenciamento e que aquele motorista é habilitado, a autuação deixa de ser feita. Tá? Então, o que o código disse foi o seguinte, com a nova alteração. O porte continua sendo obrigatório, porém, se no momento da fiscalização for possível verificar no banco de dados eletrônico que aquele condutor é habilitado, está regular e que o veículo dele está licenciado, a autuação deixa de ser feita. Então, atualmente é isso. Então, a recomendação que a gente deixa, porte documento, porque se no momento da fiscalização não for possível ser feita essa verificação, a autuação pode sim ser feita. Porém, com a tecnologia como está agora, é difícil que algum lugar não esteja impossibilitado. Mas ainda existem pontos, principalmente em rodovias, principalmente no estado responsável, então, Tenente Bellarmino, a gente está com uma dificuldade no seu áudio, acho que deve estar acabando a bateria do seu fone aí, provavelmente é isso. Acho que deve ser isso. Então, bom, vamos concluir aqui enquanto você verifica aí essa situação, acho que ficou sem a bateria dos seus fones. Vamos lá. Major Fernando, então, nessa questão do mesmo, é que a gente fica com a impressão que, especialmente agora, né, que mudou a sistemática Você pode diminuir o áudio um pouquinho aí, Tenente? Isso, agora sim. Vamos lá. Fernando, a gente fica com a impressão agora, com essa sistemática nova, de que o Detran, aqui em São Paulo, não emite mais o documento do veículo, e aí, quando a gente faz o licenciamento, cada um pode imprimir uma folha de papel, enfim, e ter esse documento impresso. Muita gente não deve fazer isso, portanto, muita gente não deve ter na sua própria carteira, durante uma determinada viagem, o documento de porte obrigatório ou não obrigatório, enfim. Né? Então, é essa impressão que fica. Exato. Como o tenente Bellarmino bem disse, essa fiscalização atualmente ela pode ser feita de outras formas. Né? O documento do veículo ele pode ser tanto impresso quanto na forma digital. A mesma coisa a CNH, ela existe também já na forma digital, um aplicativo próprio para isso. Desde que seja possível identificar o condutor, né? É possível fazer as consultas. Essas consultas elas podem ser feitas por intermédio do tablet do policial, como eu disse, né? É o mesmo tablet que são usados para fazer o boletim de ocorrência, o auto de infração eletrônico, como também pelo rádio. Quando ele não consegue
hoje está em algum ponto cego, vamos assim dizer, né, um ponto que não tenha internet, acontece em alguns pontos do estado de São Paulo. Temos alguns locais mais longínquos aí, que dependendo da malha viária, não consegue sinal de internet. Ele pode fazer a consulta via rádio. Nós temos as bases operacionais, que trabalham policiais, e tem acesso à internet e à intranet da Polícia Militar, que é onde ele faz essa consulta. Então, hoje, dificilmente, um policial não consegue fazer essas consultas. Pode acontecer, mas é muito raro, muito raro. Sim. Pergunta agora da Silvana Govinhas, ela está no Instagram, não sei se o tenente está conectado ali, mas vamos lá, Tenente Bellarmino, ela pergunta qual é a estimativa do número de policiais rodoviários que atualmente estão afastados por Covid. Olha, é muito peculiar, porque cada batalhão controla, né, o seu efetivo de afastados, não só por Covid, mas por outras enfermidades também, né? Então, o número que eu posso dizer agora aqui é que diminuiu bastante, drasticamente, né, com a vacinação. Os nossos policiais aqui no 6º Batalhão, 100% dos nossos policiais estão vacinados com 2 doses, né? Grande parte deles estão vacinados com a 3ª dose de reforço. Então, esses cuidados que a gente já vinha tomando desde o início da pandemia, porque a Polícia Militar inteira, o policiamento rodoviário, não parou de trabalhar, não parou de empenhar os esforços, não parou de manter a segurança nas rodovias, né, desde o início da pandemia. Então, os cuidados, né, que já vinham sendo tomados continuaram, isso se tornou uma rotina. Então, isso também fez com que o número de policiais afastados diminuísse, né? Hoje aqui no 6º Batalhão, na área que eu atuo, que é o Alto Tietê, eu não tenho nenhum policial afastado, todos os policiais estão trabalhando, os que estão afastados são por outros motivos que não Covid. Mauro, já que estamos falando de a informação dele, sim, Fernando. Durante esse período de pandemia, houve uma preocupação muito grande, porque os policiais militares rodoviários atuam abordando condutores que se deslocam de uma cidade a outra, né? Então, o potencial de risco aumentava consideravelmente para os policiais militares rodoviários. Nós tivemos, durante esse período de pandemia, 850 policiais contaminados ao todo, desse efetivo de 3.500 policiais, o que é um número considerável, 850. Né? Desses 850, 8, infelizmente, entraram em óbito. Né? Então, durante todo esse período, a Polícia Militar Rodoviária permaneceu atuante, protegendo a sociedade nas rodovias, sempre com cuidados especiais, desinfecção de ambiente, uso de máscaras, luvas, álcool em gel, e houve uma adaptação do tipo de fiscalização, de forma que a fiscalização passou a ser à revelia, ou seja, sem a abordagem do usuário, né? Abordava quando era efetivamente necessário, um risco mais destacado naquela ocasião. Bem breve, Major Fernando, antes aqui da próxima pergunta, já que a gente falou da pandemia, o movimento nas estradas já voltou ao que era antes da pandemia, em termos da acidentalidade, como é que está a situação no momento? Numa situação, né, de uma redução ainda da circulação por conta da pandemia, isso acaba levando a menos acidentes? O fluxo de veículos já retornou à normalidade, a população está viajando mais, especialmente no período de feriados. A Polícia Militar Rodoviária está sempre atuante, especialmente nos feriados, atento a isso aí. No entanto, não tem aumentado significativamente o índice de acidentes nem de vítima. Em razão do aumento da tecnologia e da atuação da Polícia Militar Rodoviária, em conjunto com as concessionárias, Artesp, DR, né, nós temos conseguido gradativamente, ano a ano, reduzir os índices de acidentes, realizando campanhas, fiscalizações, grandes parcerias, que têm sempre melhorado a segurança dos usuários da rodovia. No entanto, é sempre importante lembrar que o principal agente, o principal responsável pela segurança da rodovia é o motorista.
E a última pergunta aqui, Bellarmino, vem do Paulo Pimenta, ele está no Facebook, e ele pergunta se o Comando de Policiamento Rodoviário já usa drones no patrulhamento. Bem breve, porque a gente já está bem em cima. Sim, utilizamos sim, inclusive eu sou habilitado para controlar drone policial, né? Esse programa foi implantado pelo governo do Estado de São Paulo, já está estabelecido na Polícia Militar, e o policiamento rodoviário também está utilizando, em parceria com as concessionárias e com o DR também. Na nossa área, principalmente, a gente atua bastante. Há tempo de complementar, Mauro? Pode falar. São 24 drones espalhados ao longo da malha viária do Estado de São Paulo, que são utilizados tanto nas operações de trânsito quanto na de combate à criminalidade. E o TOR utiliza bastante essa sistemática, juntamente com o Serviço de Inteligência, e nós tivemos resultados expressivos do TOR durante esse período. Tanto é que no ano passado nós batemos um novo recorde de apreensão de entorpecentes. Foram mais de 164 toneladas e meia de drogas apreendidas. Sim. Só no ano passado. Ano a ano isso vem aumentando. Ano passado nós quebramos um novo recorde de apreensão de entorpecentes. Legal, minha gente, nosso tempo se esgotou e o nosso papo terminou, então quero agradecer a presença de vocês, em nome da equipe do programa Gente que Fala, os nossos amigos policiais militares do Comando de Policiamento Rodoviário, Major Fernando Ferreira de Moraes, chefe interino do Estado-Maior do Comando de Policiamento Rodoviário, Tenente André Bellarmino, comandante do 2º Pelotão de Policiamento Rodoviário do Alto Tietê, que fica em Mogi das Cruzes. Muito legal a nossa conversa, aprendemos bastante, prestamos um bom serviço aqui para a nossa audiência, e aí até uma próxima oportunidade para a gente, certamente ficou muita coisa de fora, mas uma próxima oportunidade a gente fala dos outros assuntos. Na mesa de som com a gente hoje, o Isaac Barros, gerência técnica da Rádio Trianon, Sérgio Souza de férias, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Esquiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, e você ouvinte, você espectador, claro, sempre a razão da nossa presença aqui todos os dias. Musical Trianon chegando aqui na nossa programação até às 6 da tarde, depois o Radar Paulista, apresentado pelo jornalista Renato Albuquerque, e antes de tudo isso, a repórter Débora Mendonça com as informações do trânsito na capital paulista. Um bom final de semana para todo mundo, obrigado pela audiência nessa semana, no dia de hoje, a gente volta a se falar na semana que vem.